Que a paz, a graça e a força do Espírito Santo de Deus te alcance hoje. E aí, já pensou em desistir? Como é que você está hoje? Eu já pensei em desistir muitas vezes. Já pensei em parar muitas vezes. Mas eu não vou dar esse gosto para o inimigo das nossas almas. Veio a mim uma palavra do Senhor e você precisa ouvir essa palavra hoje. Você precisa ouvir essa palavra hoje. Todas as vezes que eu pensei em desistir, todas as vezes que eu pensava que era o fim, todas as vezes que eu achava que não tinha mais saída, uma voz dizia dentro de mim: ainda não é o fim, levanta porque eu te amo. Muitas vezes nós chegamos em um limite, muitas vezes sofremos tanto e nos desiludimos tanto com todos e com tudo e com a vida que pensamos em desistir. Mas a palavra que vem a você e a mim hoje é: eu não te trouxe a este mundo para você desistir. Não importa a dor que você esteja passando, não importa a situação que você esteja passando, você não vai desistir. Você está me entendendo? Você realmente está me entendendo? Coloca isso na tua cabeça. Você não vai desistir. Deixa eu te contar um pouquinho da minha história. Eu sou filho único. A minha mãe tinha tido 2 abortos espontâneos. Os médicos diziam que ela não podia ter filho. Não podia engravidar. Porque o útero dela não tinha sido totalmente formado para ter uma gravidez. E ela engravidou pela 3ª vez de mim. E no meio da gravidez, com 5, 6 meses, os médicos falavam para ela: a qualquer momento você vai abortar novamente. Nós estamos preparando você, o seu psicológico, porque o seu filho não vai viver. Mas a minha mãe colocou no coração e orou a Deus e pediu para que eu viesse ao mundo. E por incrível que pareça, eu não nasci bem, nasci com problema no coração, com uma hérnia. E naquela época, nos anos 80, não tinha toda essa aparelhagem que tem hoje, e exames de imagem. E os médicos disseram: olha, mãe, a gente não dá muitos meses de vida para o teu filho, porque ele está com uma hérnia grande e nós não podemos fazer uma cirurgia agora, porque ele é recém-nascido, ele não aguenta a cirurgia. Ele está com um problema no ventríloco esquerdo do coração e a qualquer momento ele pode ter uma parada cardíaca. Então você se prepara o seu coração. E minha mãe orou a Deus novamente. E em 48 horas que o médico olhou e ele foi fazer um novo exame, a hérnia tinha desaparecido por completo. Deus ouviu a minha mãe. E então minha mãe viu que Deus estava operando na minha vida desde aquele momento. E a partir dali aconteceu muitas coisas. Com o decorrer do tempo fui curado também do problema de coração. Na adolescência fiz vários exames, não tinha mais o problema de coração. Fui curado pelo Senhor Jesus. Na minha infância sofri 3 afogamentos. E estou vivo. Se estou falando com você, estou vivo. Sofri vários acidentes. Estava numa caminhoneta, eu com 14 anos na BR, e eu estava bem na beira da porta, e a porta abriu e eu caí dessa caminhoneta na BR a quase 100 por hora. E essa caminhoneta não passou em cima de mim, nenhum outro carro atrás. Quebrei os 2 joelhos, me ralei todo, mas estou vivo. E muitas outras coisas. Com 4 anos de idade eu estava com 4 garrafas na mão de refrigerante. Naquela época os refrigerantes, a tubaína principalmente, aquelas garrafas de vidro. Eu caí numa varanda que estava ensaboada. Eu entrei de uma vez, eu caí de peito, os cacos entraram na minha testa, mas não penetraram. Eles tipo que esbalearam do lado, escorregaram no meu crânio, mas não entrou, e estou vivo.
quebrei braço, muitos cortes. Então eu via e vi Deus trabalhando na minha vida e em todos esses momentos, em todos esses perigos. E nesse exato momento que eu gravo esse vídeo, eu estou saindo de uma depressão que eu tenho passado já há 4 anos. Eu peguei Covid trabalhando, porque eu trabalho na área da saúde. E quando peguei o Covid veio em mim. Ele não me deu falta de ar, ele não me deu febre, ele veio em mim direto para o cérebro. E me deu instantaneamente síndrome de pânico, crise de ansiedade e depressão, tudo ao mesmo tempo. Eu passei 15 dias sem dormir, sem comer. Eu emagreci quase 8 quilos em 11 dias. Em 11 dias. Eu não dormia, eu não comia. Eu tremia 24 horas e eu orava a Deus 24 horas, porque eu nunca tinha tido aquilo, eu não entendia. E a partir dali passei muito mal. E se você olhar no site da OMS, Organização Mundial da Saúde, a OMS diz que a depressão hoje é uma das doenças mais perigosas, é a doença do século XXI. É a doença do século XXI. Que nos próximos 20 anos, a depressão poderá passar em número de mortes, até mesmo o câncer e as doenças cardíacas. De tão perigosa é esta doença. E ela é uma doença silenciosa na maioria das vezes. 8 meses de pressão alta, 8 meses de dor no estômago, sem poder comer direito. A minha mãe pensou que eu ia morrer, emagreci muito, fiquei branco, amarelo, de todas as cores possíveis. Mas hoje eu estou saindo dessa depressão para a glória e honra do Senhor Jesus. E em tudo isso que eu passei, eu estou falando isso para que você entenda, eu não sou nenhum coitadinho, coisa nenhuma. Eu não estou falando isso me vitimizando, coisa nenhuma. Eu estou te dizendo como o Senhor Jesus trabalhou até agora na minha vida. Tudo isso foi permissão de Deus, para que as feridas viessem e deixassem as cicatrizes. E quando eu olho para as cicatrizes, eu vejo um Deus todo-poderoso que trabalhou por mim todo esse tempo. Nesse exato momento, eu ainda não estou totalmente curado, ainda há algumas sequelas, mas tudo há uma permissão de Deus, tudo. O apóstolo Paulo disse que ele tinha um espinho na carne, que ele orou várias vezes a Deus e Deus disse que não ia tirar. Deus falou, a minha graça te basta. E Paulo continuou e foi o maior missionário que existiu nesse planeta para levar a palavra de Deus. E eu digo isso para que você não desista. As marcas que você traz na sua vida não é para você se vitimizar, para você falar que é um coitadinho negativo. Você é um guerreiro, você é uma guerreira do Senhor Jesus. E você veio a esta terra para vencer. E seja lá o que estiver acontecendo contigo, não importa o tamanho da luta, não importa. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus Ele não chama um soldado para que volte atrás. Todos os exércitos do mundo, eles não aceitam desertores, nenhum exército. Nós vemos os maiores exércitos, eu vejo lendo a história e assistindo documentários, você vê exércitos grandiosos como o exército da Síria, como os gregos, os romanos também. O que não falar dos espartanos, que eles lutavam até a morte, eles não voltavam para trás, eles não arredavam seu pé. E nenhum exército do mundo hoje em dia aceita desertores, não aceita covardes. E Deus não alistou você para ser um covarde. Você não vai voltar para trás, você vai continuar. Sabe por quê? Porque a vitória é garantida. Quando Deus está no controle, quando o Rei dos Reis, aquele que traz uma faixa no seu peito dizendo, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é o Senhor Jesus, quando Ele é o capitão desse exército, não há nem derrota, não há como voltar para trás, a vitória é garantida. Deixa eu te dizer uma coisa,
Quando Josué chega para adquirir a terra prometida, a Moisés ainda por Deus, ele olha e a terra está repleta de soldados que davam quase o dobro de tamanho dos seus soldados de Israel. E os próprios soldados ficaram com medo. E Josué tremeu em seu coração, mas ele com fé, ele foi buscar ao Senhor. E Deus pega Josué talvez pelo colarinho e diz: eu não mandei você? Não foi eu que te mandei até aqui? Não foi eu que trouxe esse povo até aqui? Então esforça-te, tenha coragem e marche, porque esta terra são de vocês, eu darei para vocês. Então esta palavra que eu digo para você hoje, não importa o diagnóstico, não importa a sentença do juiz, não importa se alguém te julgou, se alguém disse que você não é nada, quantas vezes me disseram que eu não era nada e que eu nunca ia vencer. Quantas vezes talvez disseram para você que você não é nada, que você olha no espelho, que você não vê um vencedor, que você só olha e vê lutas e derrotas na sua vida. Não, não é assim. Olha para cima que é de onde vem o teu socorro. O teu socorro está bem presente na hora da tua angústia. Esse socorro se chama Jesus Cristo de Nazaré. E Ele não te mandou a este mundo para você voltar para trás. Jesus, quando estava na terra, mandou Lucas, no capítulo 9, dizer assim: Lucas escreve: aquele que pega no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Então você não vai olhar para trás. Você vai continuar. Você vai continuar. Você vai ter coragem. Nada está perdido na sua vida. Não é a falta de dinheiro, não é a falta de saúde, não é a falta de incentivo, não é a falta de esperança, não é a falta de oportunidades que você está passando neste momento que decretou a tua derrota. Negativo. A tua vitória está decretada. A tua vitória está decretada. Entenda essa palavra neste dia. Você não vai desistir. Enquanto os lutadores estão no ringue, enquanto não soa o gongo, a luta continua. E eu digo para você, o gongo, o sino ainda não. Eu digo para você, o sino ainda não bateu. Em Provérbios, ou melhor, em Eclesiastes 9 diz que enquanto há vida, há esperança. Não importa se você está numa cama, numa cadeira de roda, você está sozinho, você está subjugado, você te abandonaram, te julgaram, te mal interpretaram talvez, não interessa. Você ainda tem vida? Ainda há esperança. E esta palavra veio ao meu coração para falar para você neste dia. O gongo ainda não soou, você não ouviu. E Deus te diz: enquanto você não ouvir o sinal, levanta, porque eu te amo. Levanta, todas as vezes que você se sentir no chão, levanta. Esta é a ordem do teu capitão, do teu general. Levanta, porque eu te amo. Que Deus te abençoe com esta palavra, guerreiro e guerreira do Senhor. A vitória é tua. Continua, continua, continua. Em nome do Senhor Jesus. E eu termino esse vídeo dizendo para você: se os teus sonhos estão alinhados com os sonhos de Deus, isso basta. Apenas isso basta. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.